Filosofia e catolicidade, pílulas de sanidade para ouvir no trânsito. Nos 3 últimos episódios, conhecemos a vida de Santo Agostinho por meio do capítulo 1º do livro Santos para Pecadores, do padre Alban Goudier. No episódio de hoje, retornaremos ao livro do padre Félix Sarday Salvany sobre o liberalismo e sua relação com o pecado, para lermos mais alguns capítulos e formularmos, a partir desse livro, mais alguns episódios. Depois retornaremos ao livro do padre Alban Goudier. Então, no capítulo de hoje, leremos, ou melhor, no episódio de hoje, leremos os capítulos 6 e 7 do livro do padre Félix Sarday Salvany, intitulado O Liberalismo é Pecado. Estamos utilizando a edição do CDB para este ensaio do padre Félix Sarday. Vamos então à leitura para a composição deste episódio. Capítulo 6 se intitula Do chamado liberalismo católico ou catolicismo liberal, e o capítulo 7 se intitula Em que consiste provavelmente a essência ou intrínseca razão do chamado liberalismo católico. De todas as inconsequências e antinomias que se encontram nas escalas médias do liberalismo, a mais repugnante de todas e a mais odiosa é a que pretende nada menos que a união do liberalismo com o catolicismo, para formar o que se conhece na história dos modernos desvarios pelo nome de liberalismo católico ou catolicismo liberal. Apesar disso, pagaram tributo a esse absurdo inteligências pré-claras e corações honradíssimos, que não podemos deixar de crer bem-intencionados. Teve sua época de moda e prestígio que, graças ao céu, vai passando ou já passou. Esse funesto erro teve princípio num desejo exagerado de estabelecer conciliação e paz entre doutrinas que forçosamente e por sua essência são inconciliáveis e inimigas. O liberalismo é o dogma da independência absoluta da razão individual e social. O catolicismo é o dogma da sujeição absoluta da razão individual e social à lei de Deus. Como conciliar o sim e o não de tão opostas doutrinas? Aos fundadores do liberalismo católico pareceu coisa fácil. Excogitaram uma razão individual ligada à lei do Evangelho, porém coexistindo com ela uma razão pública ou social livre de toda coerção. Disseram: o Estado, como tal, não deve ter religião, ou deve tê-la somente até certo ponto, que não vai incomodar os que não queiram tê-la. Assim, pois, o cidadão particular deve sujeitar-se à revelação de Jesus Cristo, porém, o homem público pode, como tal, portar-se como se para ele não existira a dita revelação. Fim de citação. Desta maneira, forjaram a célebre fórmula, a Igreja livre no Estado livre, fórmula para cuja propagação e defesa se ajuramentaram em França vários católicos insignes, e entre eles um ilustre prelado. Fórmula que devia ser suspeita desde que a tomou Cavour para arvorá-la em bandeira da Revolução Italiana contra o poder temporal da Santa Sé. Fórmula da qual, apesar do seu evidente desastre, não nos consta que seus autores se hajam retratado ainda. Esses esclarecidos sofistas não chegaram a ver que, se a razão individual era obrigada a submeter-se à lei de Deus, não podia declarar-se isenta dela a razão pública ou social, sem cair num dualismo extravagante que submete o homem à lei de 2 critérios opostos e de 2 opostas consciências, porque a distinção do homem em particular e cidadão, obrigando-o no primeiro caso a ser cristão e permitindo-lhe no segundo ser ateu, caiu imediatamente, por si, sob o peso esmagador da lógica integralmente católica. O sílabus, de que adiante falaremos, acabou de desfazê-la sem remissão. Ficou, todavia, desta brilhante, porém funestíssima escola, um ou outro discípulo tardio que,
não se atrevendo já a sustentar paladinamente a teoria católico-liberal, de que for outrora fervoroso panegerista, segue-a, contudo, obedecendo-lhe ainda na prática, talvez sem perceber de que se propõe a pescar com redes que, por velhas e conhecidas, o diabo mandou já recolher. Capítulo 7, em que consiste provavelmente a essência ou intrínseca razão do chamado liberalismo católico. Se bem refletirmos, a essência íntima do liberalismo, chamado católico, também comumente chamado catolicismo liberal, consiste provavelmente apenas num falso conceito do ato de fé. Segundo o seu modo de pensar, os católicos liberais parecem que fundamentam todos os motivos da sua fé não na autoridade de Deus, infinitamente verdadeiro e infalível, que se dignou revelar-nos o caminho único que nos há de conduzir à bem-aventurança sobrenatural, mas na livre apreciação de um juízo individual, que lhes dita ser melhor uma crença que outra qualquer. Não querem reconhecer o magistério da Igreja, único autorizado por Deus para propor aos fiéis a doutrina revelada e determinar seu sentido genuíno. Antes, arvorando-se eles em juízes da doutrina, admitem a parte que bem lhes parece, reservando-se o direito de crer na contrária, sempre que razões aparentes pareçam provar-lhes ser hoje falso o que ontem aceitavam como verdadeiro. Para a refutação de semelhante teoria, basta conhecer a doutrina fundamental de fide, exposta sobre esta matéria pelo Santo Concílio do Vaticano. Ademais, chamam-se católicos porque creem firmemente que o catolicismo é a única verdadeira revelação do Filho de Deus. Porém, chamam-se católicos liberais ou católicos livres porque julgam que essa sua crença não lhes deve ser imposta a eles nem a ninguém por outro motivo superior senão o da sua livre apreciação. Donde resulta que, sem o pressentirem, o diabo lhes substituiu arteiramente o princípio sobrenatural da fé pelo princípio naturalista do livre exame. E assim, ainda que julguem ter fé nas verdades cristãs, não a têm, mas apenas simples convicção humana, o que é essencialmente distinto. Segue-se daí que julgam a sua inteligência livre para crer ou não crer, e igualmente livre a de todos os outros. Na incredulidade, pois, não veem um vício, enfermidade ou cegueira voluntária do entendimento e mais ainda do coração, mas sim um ato lícito da jurisprudência interna de cada um, tão senhor de si para crer como para não admitir crença alguma. Por isso, coaduna-se com esse princípio o horror a toda pressão moral ou física que externamente venha a castigar ou prevenir a heresia, e daí o horror às legislações civis francamente católicas. Daí o respeito sumo com que entendem dever ser tratadas sempre as convicções alheias, ainda as mais opostas à verdade revelada, pois para eles são tão sagradas quando são errôneas como quando são verdadeiras, visto que todas nascem do mesmo sagrado princípio de liberdade intelectual. Com isso, erige-se em dogma o que se chama tolerância e se dita para a polêmica católica contra os hereges um novo código de leis que nunca conheceram os grandes polemistas católicos da antiguidade. Sendo essencialmente naturalista o conceito primário da fé, segue-se daí que há de ser naturalista todo o seu desenvolvimento no indivíduo e na sociedade. Daí o apreciar-se a igreja primária e às vezes quase exclusivamente pelas vantagens de cultura e civilização que proporciona aos povos, esquecendo e quase nunca citando para nada seu fim primário sobrenatural, que é a glorificação de Deus e a salvação das almas. Desse falso conceito aparecem enfermas várias apologias católicas que se escrevem na época atual, de sorte que para essas tais, se o catolicismo desgraçadamente tivesse ocasionado em algum lugar um atraso material para os povos, já não seria verdadeira nem louvável em boa lógica tal religião. E tanto assim podia ser, pois indubitavelmente para alguns indivíduos e famílias tem sido ocasião de verdadeira ruína material a fidelidade à sua religião, sem que ela por isso deixasse de ser coisa excelente e divina. É este o critério que dirige a pena da maior parte dos periódicos liberais que, se lamentam a demolição de um templo,
só apontam nisso a profanação da arte. Se advogam pelas ordens religiosas, não fazem mais que ponderar os benefícios que prestaram às letras. Se exaltam a irmã de caridade, é apenas em consideração aos humanitários serviços que suavizam os horrores da guerra. Se admiram o culto, é apenas em atenção a seu brilho exterior e à sua poesia. Se na literatura católica respeitam as Sagradas Escrituras, é fixando-se apenas na sua majestosa sublimidade. Deste modo, de encarecer as coisas católicas unicamente por sua grandeza, beleza, utilidade ou excelência material, segue-se, em boa lógica, que merece iguais louvores o erro quando reunir tais condições, como sem dúvidas reúne aparentemente, em mais de uma ocasião, algum dos falsos cultos. A maléfica ação desse princípio naturalista até chega à piedade, convertendo-a em verdadeiro pietismo, isto é, em falsificação da piedade verdadeira. Assim o vemos em tantas pessoas que não buscam nas práticas religiosas mais que a emoção, o que é puro sensualismo da alma e mais nada. Assim, aparece inteiramente desvirtuado, hoje em dia, em muitas almas, o ascetismo cristão, que é a purificação do coração por meio do enfraquecimento dos apetites, e desconhecido o misticismo cristão, que não é a emoção nem a consolação interior, nem alguma outra dessas delícias humanas, senão a união com Deus por meio da sujeição à sua santíssima vontade e do amor sobrenatural. Por isso, é catolicismo liberal, ou melhor, catolicismo falso, grande parte do catolicismo praticado hoje por certas pessoas. Não é catolicismo, é mero naturalismo, é racionalismo puro, é paganismo com linguagem e formas católicas, se nos é permitida a expressão. Até o próximo episódio.